Muito se tem falado de interpretar o Vaticano II à luz da tradição. Já tivemos ocasião de dizer que essa fórmula, um tanto ambígua, reconhece, afinal de contas, que o Vaticano II é obscuro, porque aquilo que é claro não necessita ser iluminado e nem interpretado. Daí, como reconheceu o próprio Papa Bento XVI, o Vaticano II ter sido objeto de 2 leituras pelo menos. Ora, o que a Igreja impõe como verdade dogmática e que todos os fiéis católicos devem aceitar como de fé, tem que ser claro e monossêmico. Logo, o Vaticano II não foi infalível, pode e deve ser criticado exatamente pela pluralidade de sentidos de muitas de suas afirmações. Se o Vaticano II precisa ser interpretado à luz da tradição, então é melhor ir diretamente ao que ensina infalivelmente a tradição, em vez de citar o Vaticano II e discutir em que sentido se deve entender o que ele diz de modo ambíguo ou polissêmico. Devemos ir diretamente ao que ensina o magistério infalível tradicional. Um magistério que ensina polissemicamente não ensina, confunde. Magistério e polissemia são termos contraditórios. Não existe magistério ambíguo. Não há magistério polissêmico. Caros amigos, Salve Maria! Estamos aqui hoje para mais um lançamento da Flos Carmel Edições. O livro Cartas sobre o Concílio, do professor Orlando Fedeli, que vai tratar do Vaticano II, do modernismo e também a eclesiologia do Concílio Vaticano II. Este livro ele reúne 2 trabalhos do professor Orlando, um de 2002, que é a polêmica que ele teve com o Instituto Paulo VI de Brecha. Eu me lembro até que naquela época eu fui um dos que corrigiu esse trabalho, essa polêmica para o professor, e que teve a sua origem com uma declaração muito interessante de Jean Guiton, amigo íntimo de Paulo VI, considerado o maior filósofo católico do século XX, e que fez em um de seus livros a seguinte declaração, né? Dizendo que aquilo que foi condenado por São Pio X no começo do século XX foi o que triunfou no Concílio Vaticano II. É uma declaração vindo de Jean Guiton muito importante, né? Então, quando eu leio os documentos concernentes ao modernismo, tal como ele foi definido por São Pio X, e quando os comparo com os documentos do Concílio Vaticano II, não posso deixar de ficar desconcertado, porque o que foi condenado como uma heresia em 1906 foi proclamado como sendo e devendo ser doravante a doutrina e o método da Igreja. Então, essa frase, esse pronunciamento tão importante foi enviado para o Instituto Paulo VI de Brecha, que respondeu, e daqui então se iniciou uma polêmica. A segunda parte do livro, ela foi escrita em 2005 e é um trabalho que o professor Orlando escreveu sobre a eclesiologia do Vaticano II em resposta à pergunta enviada por um seminarista. É muito interessante o livro porque ele nos traz os textos, de uma análise dos textos do concílio de forma muito leve e muito fácil de acompanhar e compreender. Para ajudar nossos leitores, nós também incluímos como um adendo a esse trabalho a encíclica Pascendi do Papa São Pio X, bem como o juramento antimodernista. Tenho certeza que vai ser um trabalho muito importante para compreendermos esse evento, o evento mais importante da história recente da Igreja e fonte de toda essa crise pela qual a Igreja passa atualmente. Tenho certeza, caros amigos, que vai ser um livro muito importante para o nosso estudo e para os combates que nós temos para defender a Deus e a sua Igreja. Boa leitura a todos, Salve Maria!